Seja bem-vindo ao programa Consciência Desperta. Eu sou a Beatriz e a entrevista de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre o projeto O Mundo que Pertenço, que fala sobre viagens, em especial mochilões pelo mundo. E como que você pode fazer isso? Quem vai falar conosco é o Flávio Santos. Ele vai compartilhar a sua experiência com esse projeto que ele criou, que é O Mundo que Pertenço, e também como ele vai ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, a encontrar um propósito através da arte de viajar. Então fica comigo até o final para a gente conhecer esse projeto e saber um pouco mais da história do Flávio. Você mencionou, né? Eu até já estava olhando o seu canal. Você mencionou a sua história ali de como é que foi, né? Essa trajetória para você desenvolver o seu projeto que é o Mundo que Pertenço. E ali você contou essa história onde você estava viajando e você foi assaltado. E diante de uma ação que levaria muitas pessoas a desistirem, você tomou uma postura totalmente diferente. Foi isso que eu achei tão incrível. Então, se você pudesse contar pra gente como é que foi isso, porque realmente, como você estava falando antes, você tomou uma postura de coragem e foi e fez acontecer. Então, se pudesse compartilhar. Então tá, bom, muito obrigado por ter me convidado, né, a participar dessa entrevista, desse vídeo. Vou me apresentar primeiro, meu nome é Flávio, eu tenho 28 anos, estou atualmente em Navegantes, mas eu vou dizer que eu moro na minha mochila, porque há muito pouco tempo atrás eu tinha me articulado para poder estar viajando nesse momento, mas conforme a gente está nessa situação de isolamento e tudo mais, essa viagem que eu tinha deixado tudo pronto para realizar não vai acontecer agora. Então, sim, eu fiz uma viagem grande, né, em 2015, foi quando eu saí a primeira vez para mochilar, e foi a primeira vez da vida, assim, eu nunca tinha saído para viajar antes, não nessas perspectivas, já tinha feito viagem em família e tudo mais, mas sair com uma mochila nas costas para um outro país, atravessar as fronteiras, o oceano e tudo mais, foi a primeira vez, sozinho. E foi tudo muito novo, assim, eu estava buscando na época, eu lembro que uma das minhas maiores barreiras era a questão financeira. Antes de sair mesmo, sim, por mais que eu estava ganhando bem, eu estava trabalhando como engenheiro, me formei na Univale em Itajaí, e eu estava ganhando bem, mas assim, toda a minha estruturação da viagem foi feita baseado numa viagem baixo custo, porque eu queria ficar um ano, eu não teria muito dinheiro, eu teria em torno de uns 15 mil reais, 16 mil reais para um ano, e então eu estava buscando fazer as coisas mais baratas. E nesse buscar fazer as coisas mais baratas, eu não queria levar um cartão de crédito ou um cartão, não levar o cartão, mas tipo usar ele como única forma de usar o dinheiro, né? Um cartão, aqueles travel money, porque ia ficar muito caro. Toda a questão do câmbio, de trocar ali, e eu sempre fui muito assim com o pensamento é muito injusto, porque assim eu sou a pessoa que trabalha e tal, tá lá, tá se organizando para viver um sonho, e aí é essa mesma pessoa que vai pagar todas as taxas, os impostos, tipo, não fazia sentido na minha cabeça de usar esses cartões, e enfim. E aí o que eu fiz foi viajar com o dinheiro em espécie. Então eu tinha separado na época, bom, comprei as passagens, só tinha passagem de ida, não tinha passagem de volta, e e tudo que eu fiz para me organizar foi enfim, nessa questão assim de mais barato. E aí eu comprei dinheiro em espécie, eu troquei, fiz o câmbio aqui no Brasil e levei comigo mais ou menos uns 2.500 dólares, assim, né, para poder viajar, e eu estava viajando com esse dinheiro. Quando eu estava em lugares onde tinham pessoas diferentes, né, onde havia circulação de pessoas, eu deixava o dinheiro separado em três partes. Então eu colocava um pouco na minha mochila, um pouco eu deixava comigo numa doleira que eu carregava, aquelas que você usa no abdômen. E eu também, antes de sair, eu fiz uns bolsos falsos numas peças de roupas minhas. E ali eu colocava o restante. Então eu tava assim, protegido, entre aspas, né? E é muito engraçado de pensar sobre esse fato. Inclusive, agora, nesse momento, eu estou escrevendo um livro sobre todas as experiências que eu tive, e nesse momento eu estou nessa parte da história. Então é muito legal relembrar isso, porque
eu estava muito pensando assim, tipo, eu tinha muito medo, eu tinha muito pensamentos de que alguma coisa poderia me acontecer de ruim, de que eu seria assaltado, alguma coisa assim, quando eu estava com as pessoas. Agora, quando eu fiquei sozinho pela primeira vez, isso aconteceu em Bali, fazia 4 meses que eu tinha saído do Brasil, eu relaxei, eu simplesmente relaxei, assim, tipo, no pensamento mesmo. E nesse meu relaxar no pensamento, eu esqueci que o dinheiro estava nessa peça de roupa, nesse bolso falso que eu estava carregando, e eu levei a roupa para uma lavanderia para poder ser lavado. Eu coloquei junto com as roupas sujas e eu levei tudo. Na época eu tinha comigo US$ 1.700. E aí eu perdi todo esse dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro para voltar para casa, eu não tinha mais dinheiro para continuar viajando da forma que eu estava. Eu não tinha nada assim, tipo, foi basicamente um fundo do poço assim. Só que é legal lembrar, o que eu digo assim, tipo, no legal, é que bom, já passou de 5 anos, né? Agora eu olho para a situação, já olho para ela como os aprendizados que eu tive. Não demorou muito para eu passar por esse momento, assim, de olhar a situação como aprendizado. Mas é claro que teve, assim, todo o processo de culpa. Eu passei ali uns 2 meses seguintes, caramba, né? Como que você foi deixar isso acontecer? Como que você... Enfim, esse julgamento, que não foi nada saudável, mas é nosso, né? Algo que se a gente não está consciente, a gente não tem como não fazer. E aí, o que aconteceu foi que eu entreguei esse dinheiro, não consegui recuperar ele de volta, ninguém apareceu lá, pelo menos onde eu estava, na lavanderia, ninguém viu nada, é óbvio que ninguém ia ver meus US$ 1.700. E, e aí eu passei os próximos 2 meses ah, basicamente sem dinheiro, assim, né? Tipo, eu decidi que eu iria ficar lá e a decisão foi muito na intuição. Eu estava nesse processo, assim, bem negativo mesmo, de não entender o que tinha acontecido, de negar e tudo mais. E aí, no momento que eu conversei com a minha mãe por telefone, eu liguei para ela e eu falei, né, contei o que tinha acontecido. É até legal abrir um parênteses para explicar um pouquinho do background, né, do que vem atrás de mim, quem é minha família, porque, assim, pode ser que falando assim de uma maneira tão tranquila em relação a uma perda tão grande, as pessoas podem pensar assim, ah, mas deve ter muito dinheiro. Não, na realidade, tipo, eu fiz a minha faculdade por causa da bolsa do ProUni, a minha mãe, quando a gente separou do meu pai, a gente recomeçou a nossa vida, eu trabalhei desde os 14 anos, do zero, assim, então tem esse por trás, né, que é legal sempre levantar, que foi algo muito grande perder isso, né? E eu liguei para ela não porque eu iria pedir dinheiro, mas porque eu precisava conversar com alguém. E ninguém melhor do que a nossa mãe para a gente conversar num momento como esse. E aí ela falou, nossa, ela ficou desesperada, obviamente, mas aí quando ela falou para mim assim, volta para casa, a gente compra uma passagem no cartão e aí a gente vê o que a gente faz, você volta, começa a trabalhar, a gente faz um empréstimo para pagar a dívida, enfim. Aí quando ela falou isso, foi muito, tipo, no coração, assim, não vou voltar, não é para eu voltar, não é para isso acontecer agora. E aí eu automaticamente falei, não, vou me adaptar, vou me organizar, e ela ficou super preocupada, claro, mas o que eu fiz em seguida foi uma reinvenção. Então, assim, eu olhei as opções que eu tinha e a partir de todas as opções eu pensei assim, o que é possível ser feito? Porque tinha algumas que eu não queria fazer, como, por exemplo, trabalhar ilegalmente ou ficar trabalhando num lugar onde eu não teria a possibilidade de fazer dinheiro, que era no Sudeste Asiático que eu estava, porque assim, se eu fosse trabalhar lá como um garçom ou trabalhar enfim, com coisas assim, eu não ia ter condição de me manter e ainda de fazer dinheiro para eu continuar viajando depois. Então, o que eu fiz foi estudar realmente. Eu parei ali um tempo, eu estava na casa de uma amiga nessa época, lá na Austrália, e eu comecei a pesquisar como eu poderia viajar sem dinheiro. E aí eu tive um espaço ali de mais ou menos uns 50 dias, que foi quando nesse tempo eu tinha uma moto aqui no Brasil, na época que eu usava ela para trabalhar antes de viajar. E a minha mãe vendeu essa moto e ela me mandou esse dinheiro da moto. Então eu recebi ali uns R$ 3.000. E aí com esses R$ 3.000 eu tive uma pequena segurança, né? Pelo menos, não tô sem nada. E aí eu tive com essa segurança, eu pensei assim, bom, então agora eu posso voltar a viajar, voltar para as estradas e economizar o máximo que eu puder. E aí foi quando eu comprei uma barraca e aí eu comecei a viajar sem dinheiro, assim, tipo, o máximo possível, assim.
Não paguei mais hospedagem depois daquele dia. Eu comecei a pegar carona, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria fazer. Então, eu comecei a pegar carona, eu comecei a acampar nos lugares. Às vezes eu não conseguia chegar em determinado lugar que eu queria ir, eu pegava e montava minha barraca ali e acampava ali onde é que eu estava. Comecei a fazer bastante troca de trabalho por hospedagem, acomodação e tudo mais. E aí a viagem começou a se reestruturar de uma maneira muito bonita. Então, por isso que eu digo que foi uma experiência que hoje, se me falassem assim, você poderia ter esse dinheiro de volta, você poderia ter o dobro desse dinheiro de volta para deixar essa experiência de lado. Não trocaria por nada, sabe? Porque a partir disso, eu comecei a olhar foi aí que eu comecei realmente a viajar, porque eu comecei a olhar a viagem de uma maneira diferente. Eu deixei de viajar da forma convencional que eu estava, eu comecei a viajar de uma maneira onde o que mais importava eram as pessoas, o que mais importavam eram as experiências que eu estava tendo, e eu comecei a me abrir mais a essas experiências. Então, estar com as pessoas, estar num estado total de vulnerabilidade me permitiu estar aberto para conhecer outras pessoas, para receber essas pessoas comigo. E então, daí surge o Mundo que Pertenço. Porque o Mundo que Pertenço, que é o nome do projeto que eu tenho, ele tem alguns objetivos. Então, um dos objetivos é mostrar para as pessoas que elas podem viajar, independente de qualquer forma de... Porque, assim, a nossa forma de pensar é o que impede a gente de viajar, basicamente. Então, a gente tem medo, a gente tem inseguranças, a gente está preso a crenças que nos limitam, e isso faz com que a gente não realize nada. Então, não é o dinheiro, não é, não tenho dinheiro para poder fazer isso, não tenho... Não, é a maneira que você observa a situação. Então, considerando todo esse contexto que eu vivi, eu percebi que é somente uma questão de analisar as coisas e se reestruturar e se movimentar para que as coisas aconteçam. Então, esse é um primeiro ponto do Mundo que Pertenço. O segundo é as infinitas histórias de bondade que eu vivi. Porque, assim, nesse estar na estrada, muitas vezes quando eu conto para as pessoas, a primeira reação é: nossa, você é muito corajoso. Nossa, mas você não tem medo? E o que aconteceu foi que, bem pelo contrário, eu não encontrei nada de ruim, assim, tipo, claro que eu tive experiências, assim, tipo, loucas, mas nada que eu me sentisse inseguro. Eu sempre estive num estado onde eu estava conectado com as pessoas, e essa conexão significa pertencimento. Quando você sente que você é conectado com algo, esse algo passa a te pertencer, não num sentido de posse, mas num sentido de cuidado e de conexão realmente. Então, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da nossa família, dos nossos pets, porque eles nos pertencem. Mas o que acontece quando o mundo todo passa a nos pertencer? E aí foi isso que aconteceu comigo. Todas essas pessoas, todos os lugares começaram a me pertencer. Então, o Mundo que Pertenço vem disso. É isso, um pouquinho, né? Uma introdução básica da experiência que me inspirou a criar todo esse projeto e a compartilhar ele, né, principalmente. Nossa, muito lindo, muito lindo. Obrigada por compartilhar. O que me chamou a atenção, né, tudo, claro, é muito incrível, mas como você falou, todos podem ter essa coragem e fazer isso, e na verdade, através da experiência, você viu que não era bem assim. Porque, por exemplo, eu vou dizer por mim, eu amo viajar, eu poderia passar meses viajando e para mim eu estaria assim plena. Mas até eu digo em relação às mulheres, muito tem às vezes esse medo de sair viajando sozinha, fazer um mochilão, tudo. Mas também olhando ao redor, a gente vê estatísticas, vê tudo isso, mas ao mesmo tempo não é só isso. Sabe, existe muitas e muitas e muitas experiências, como você teve as suas, que foram positivas. Tem muitas pessoas que relatam histórias tão incríveis quanto, e esse mal que tanto é dito para cuidar e esse medo que é propagado, ele sim, é importante ter cuidado, mas não é algo tão grandioso, sabe? Então eu digo, como é importante a gente estar realmente conectado e ver a verdade para não deixar que esse medo vá tomando conta e impeça a gente de fazer algo tão incrível, né? Então eu digo, quem sabe da gente mostrar para as pessoas que realmente, através de uma experiência, de se permitir, você consegue ver que não é bem assim, que eu acredito que foi o que você fez também. Né?
Você já percebeu que a dúvida, quando a gente tem alguma dúvida na nossa vida, ela geralmente, a gente pode aí dizer que quase 99,9% das vezes ela está relacionada a coisas boas. A gente tem dúvida se vai ser seguro viajar. A gente tem dúvida se determinada pessoa me ama. A gente tem dúvida se algum político está fazendo algo bom para o lugar. E a gente leva como certeza a negatividade, o que é ruim, o mal. A gente caracteriza, não, se eu for para a estrada pegar carona, vai me acontecer alguma coisa ruim. Se eu for viajar sozinha, olha aqui, olha essas matérias, olha tudo isso. E aí entra uma outra questão. A gente está acostumado a compartilhar as coisas ruins. Você pode perceber no nosso dia a dia, quando acontece alguma coisa, digamos assim, num dia, né? Tipo, aconteceu 10 coisas boas. E aí eu coloco coisas boas, coisas como, por exemplo, você ter acesso a comida para tomar café da manhã, você ter uma casa para dormir, você ter a possibilidade de trabalhar, você ter o transporte para chegar até o seu trabalho. Então, tudo isso acontece. E isso a gente leva como básico. Isso precisa acontecer comigo, porque, enfim, eu tô aqui, eu tô existindo, isso daí é o básico que o universo pode me dar. E aí acontece uma coisa fora desse padrão, digamos que alguém te fecha no trânsito, ou você chega atrasado por determinada questão, alguma coisa acontece, o que é a primeira coisa que você vai compartilhar com a pessoa que você vê logo em seguida? Vai ser isso. Então, essas duas coisas unidas, a nossa certeza de que o mal vai acontecer por causa da nossa forma de pensar, e a forma que todo mundo está compartilhando isso o tempo todo, cria em nós o medo. E o medo, ele não é um medo, se você perceber, o medo ele não é algo relacionado à coisa em si. Então assim, eu tenho medo de água. Se você olhar para o teu corpo, se você observar o seu corpo, as reações que aquele medo te dá já apareceram em outras mesmas situações, como por exemplo, tipo um momento que você esteve inseguro em algum lugar. Então é algo muito mais profundo que não está associado ao objeto. Se a gente consegue desassociar essas duas coisas, a gente consegue ter muito mais clareza, muito mais consciência para poder viver as experiências que a gente pode viver. E eu não estou aqui negligenciando o que acontece de ruim. O que eu quero dizer é que a possibilidade de acontecer algo bom é muito maior do que de acontecer algo ruim. E pode acontecer algo ruim, tanto você estando na estrada, quanto você estando na sua casa. Então, a gente está aberto, né? A gente está vivendo experiências que a qualquer momento pode acontecer. A gente está vendo isso agora. A qualquer momento você pode ficar contaminado pelo corona, digamos assim. E a gente não vê, a gente não sabe onde isso está. E é claro que a gente precisa ficar em casa, né? Não dizendo para ninguém sair de casa. Mas o que eu quero dizer é que até que ponto isso vai te limitar de realizar as coisas que você quer na sua vida, né? Esse assunto até de mulheres, né? Mulheres estar na estrada e tudo mais, é algo muito que me pega muito, assim, porque não é meu lugar de fala, de maneira nenhuma. Eu entendo muito o meu privilégio de gênero por ser homem, mas é algo que eu gostaria de me aprofundar mais com mulheres, conversar com mulheres para entender como ajudar outras mulheres a fazer isso, porque o meu público do projeto, o meu público que conversa comigo não são só homens. E até conversei com uma amiga minha agora hoje mesmo, a gente estava falando de a gente fazer, ela também é instrutora da Arte de Viver, que é uma outra organização que eu participo, da gente fazer uma conversa sobre isso, porque ela também já viajou de carona, já viajou sozinha, porque o medo a gente só vai vencer ele de uma maneira, quando a gente está conectado conosco e a gente entende que nós estamos conectados com todos os outros, né? Essa união que a gente percebe, eu não sou diferente de ninguém, ninguém é diferente de mim, né? E isso a gente só vai obter através de um autoconhecimento, de uma busca espiritual, enfim, de uma rotina, elevando a nossa consciência um pouco mais. Eu acho que essa é a minha posição sobre o medo e sobre tudo isso que me indagam, né? Perfeito. Não, com certeza, o autoconhecimento ajuda muito, né? Eu vou ser honesta, para mim, hoje, o que me impede realmente, assim, de pegar uma mochila e sair filmando e gravando e viajando, é ainda essa resistência que o medo faz para mim. Na minha cabeça ainda fica, sabe, esse pensamento, poxa, e se?
Então, por mais que eu já tenha feito, mas, sabe, por algumas coisas que aconteceram, eu fiquei um pouco mais amedrontada, então me resguardei um pouco mais. Mas quando realmente você para se perceber e você vê que, independente do que aconteça, você dá conta, como você fez. Você teve uma situação que não foi legal, mas você conseguiu superar, porque independente do que aconteça, se você tiver consigo, você vai passar por aquilo. E acho que às vezes essa limitação, né? A gente pensa, meu, se isso acontecer, acabou. Mas não, você vai superar, porque ou é isso ou você fica parado. Então você tem essas duas opções e a gente sempre vai fazer um movimento para superar aquilo, né? Então também às vezes trazer essa consciência, né? Para a gente poder fazer, independente do que aconteça, vamos lá, vamos fazer as coisas, né? Vamos viver esse processo. Que a partir de então a sua proposta também foi trazer esses relatos, né? De como é que eram as suas experiências de viagem. Se você pudesse relatar alguma delas também que foi realmente especial para você, sabe? Que trouxe, sim, um aprendizado e fez aquilo valer a pena, né? Aí sempre quando me perguntam isso, me vem uma pessoa na cabeça. Vou contar como é que foi essa experiência. Eu fiz no final dessa viagem, né? Então foi uma viagem só, durou 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, fora do Brasil, né? E depois eu voltei para o Brasil e aí viajei mais um pouco aqui, um pouco América Latina. Logo no final, assim, eu já estava voltando para casa. E aí, nesse percurso, eu trabalhei de novo, eu consegui juntar dinheiro de novo, enfim, teve toda uma caminhada aí. E mesmo com dinheiro, eu não queria mais não pegar carona, porque era muito legal pegar carona. Então, assim, tipo, era muito legal eu estar aquela questão que eu te falei, né, as pessoas, né? Então era muito legal eu estar na Turquia, no meio da BR, vendo aquelas paisagens incríveis e com um caminhoneiro que estava escutando música turca e bebendo iogurte turco, assim. Então, tipo assim, eram umas coisas muito que eu nunca inimagináveis, assim. E aí teve uma situação que foi, eu estava saindo de Istambul e o meu objetivo era chegar na Itália para encontrar uma amiga minha para a gente poder passar um tempo junto. E aí eu ia fazer todo esse percurso, né? Que é um grande percurso de carona. E aí no meu primeiro dia, eu saí de Istambul bem cedinho, assim, aí eu olhava, geralmente eu olho no GPS para ver qual que é o lugar que eu tenho que ir, que é as rotas mais fáceis para poder pegar os caminhões ou os carros. E aí eu consegui chegar até a fronteira da Turquia com a Bulgária. E eu estava viajando, isso foi em dezembro de 2016. Eu estava viajando numa época que era a crise dos refugiados ali da Síria e tudo mais. E, bom, se olhar a minha cara, eu não tenho uma cara muito de europeu. E aí o que aconteceu foi que em determinados pontos era muito difícil de pegar carona, porque as pessoas elas tinham assim um certo receio de carregar viajantes, né? E isso acontecia geralmente nas fronteiras. Então, na fronteira da Turquia com a Bulgária, eu tive que caminhar 15 quilômetros mais ou menos para poder atravessar, porque ninguém parava, ninguém passava, ninguém me levava. E aí já estava anoitecendo, era inverno, né? Tava anoitecendo, era mais ou menos umas 4 horas da tarde. E eu tava, não sei, tava fazendo assim, -3, se eu não me engano. E eu tava com um equipamento que não era nada adaptado para poder dormir no frio, assim, né? Eu poderia dormir com um saco de dormir dentro de lugares que fossem fechados. E ali não tinha nenhuma cidade próxima. A próxima cidade era 20 quilômetros na sequência, assim. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque, nossa, como é que eu ia sair dali? E não tinha ninguém que parava e tudo mais. E aí, o que eu fiz foi que eu comecei a caminhar e procurar, tipo, alguém. E daí eu comecei a ver uns caminhões, tinha, tipo, vários caminhões parados, assim, logo depois da fronteira, eles estavam estacionados. E aquela foi a primeira vez que eu literalmente pedi carona, assim, tipo, geralmente eu vou para a beira da estrada, eu fico assim, e a pessoa para por livre e espontânea vontade. Né? Dessa vez não, dessa vez eu fui até o carro, até o caminhão, eu bati no vidro do caminhão e eu pedi para ser levado. Então eu fui no primeiro caminhão, bati no vidro, aí não tinha ninguém. Daí no segundo caminhão, a hora que eu bati assim, tava acesa a luz interna, e aí um cara pegou assim, olhou, aí me viu, aí eu tava com a mochila aqui, aí ele fez assim, aí eu entrei dentro do caminhão, ele tava fazendo café, e esse cara se chama Levente, e aí ele foi tipo incrível, né? Então, o que aconteceu? Eu continuei com ele e eu peguei no sono, eu estava um pouco cansado, eu deitei de dormir um pouco. E eu ia com ele só até uma próxima cidade, que eu tinha um lugar para dormir, que era tipo a 100 quilômetros. E eu acabei passando dessa cidade. E aí eu continuei a viagem com ele. Eu acordei de madrugada, nessa mesma noite,
Era mais ou menos umas 3 horas da manhã, o caminhão estava parado e estava assim muita neblina, a gente estava estacionado em algum lugar, eu peguei e comecei a desembaçar o vidro assim e ver o que tinha ali do outro lado. E aí eu vi que a gente estava estacionado num lugar e eu não sabia onde é que ele não estava sentado no banco do motorista. Daí eu pensei assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí a hora que eu levantei, para quem não conhece um caminhão, tem tipo os bancos do motorista e o banco do caroneiro e atrás dele tem tipo um colchão assim que as pessoas podem ficar dormindo ali, que é geralmente onde eles usam para dormir. Eu tava ali. Então eu levantei, assim, a hora que eu levantei e olhei para frente, ele não, ao invés dele me acordar para poder dormir e descansar, ele estava dormindo no chão entre os bancos e ele estava usando o travesseiro dele que ele estava usando era o sapato dele, porque eu estava usando o travesseiro dele e eu estava usando a coberta dele. E ele não quis me acordar para que eu pudesse, tipo, entregar as coisas dele, ele me deixou dormindo. E aí eu fiquei, tipo, muito emocionado, porque eu pensei, meu Deus do céu, essa pessoa... E ele não falava inglês, ele não conseguia se comunicar muito bem. Tipo, a pessoa nem conseguia se comunicar comigo. Foi uma experiência, tipo, incrível ver a quantidade de bondade que alguém estranho poderia estar fazendo, né? E aí, quando a gente continuou a viagem, eu fiquei mais 2 dias ali no caminhão, ele fazia almoço pra gente, a gente comia junto. E aí, quando eu decidi descer, a gente começava a se conversar tipo, por mímica, era muito louco, assim, era muito engraçado. Mas a gente se deu bem. E aí, quando eu fui descer, eu estava na Romênia já tinha passado toda a Bulgária, já estava no outro país. E, e aí ele me deixou, antes de eu descer, ele me deixou, ele fez questão de que eu dirigisse o caminhão. Eu não dirijo o caminhão. Ele me colocou para dirigir o caminhão, era automático, assim, não precisava trocar marcha nem nada, eu só fiquei lá dirigindo o caminhão por uns 5 quilômetros, e aí eu dirigindo o caminhão e ele filmando, assim, tipo, na alta BR da Romênia. Aí a hora que a gente estacionou, assim, eu atravessei a BR para o outro lado, eu ia entrar numa outra entrada, assim, e ele ficou ali parado. Daí eu caminhei, a hora que eu estava sumindo de vista foi que eu olhei para trás, assim, que ele esperou sumir de vista para poder continuar a viagem dele, né? Então foi muito especial isso para mim, pô, de ver a bondade num nível tão grande, assim, né? Tipo, de solidariedade e gentileza. Incrível. Nossa, que maravilha. É incrível realmente como a gente sai dessa, como eu posso dizer, as pessoas que estão aí também querem ser felizes, também querem o bem dos outros, também querem fazer coisas boas e viver o melhor. E quando você se depara que são só pessoas como você, sabe, dá acho que uma sensação boa, né? Porque não tem ninguém aí que tá aí fora te esperando e querendo fazer alguma coisa. Então é muito bacana, eu acredito, né? Chegar e realmente encontrar pessoas e, como você falou, fazer essas conexões, assim, né? Maravilhoso. E, Pertencimento. e você mencionou também que daí nos últimos anos você fez uma especialização, não é mesmo? Para projetos sociais. Se você pudesse compartilhar também como que isso vem agregar hoje no seu projeto, né? O mundo que pertenço e o que você pretende de agora em diante. Então, o que aconteceu com a minha vida, como eu comentei, eu estudava engenharia civil, me formei, trabalhei como engenheiro civil. Naquela época eu estava com a vida assim, tipo, dentro do padrão vida maravilhosa comum, assim, tipo, ter um apartamento, ter um emprego fixo, ter um isso aqui era a minha vida, né? E eu não estava satisfeito com aquilo ali, por isso que eu saí. E aí mudou muito, assim, a experiência. Quando eu perdi o dinheiro, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, logo depois, né, tipo, depois de passar por tudo isso, eu comecei a perceber que o dinheiro, ele não tinha, assim, um espaço tão grande na minha vida quanto eu imaginava que ele tinha. E aí, isso fez com que eu começasse a tomar decisões não mais baseadas no tanto que eu ia ganhar monetariamente, mas sim na minha felicidade, no quão bem eu me sentiria fazendo aquilo ali. Porque o que acontece, né? A gente tá o tempo todo pensando... Eu tava, né, no caso ali, né, quando eu estava trabalhando com engenharia, eu comecei a observar a minha vida como engenheiro e eu via que eu fazia as coisas, eu trabalhava em empresas, eu fazia, enfim, porque eu ia ganhar bem e eu ia poder usar esse dinheiro depois para alguma outra coisa. Então, eu não queria que fosse mais assim. Quando eu voltei para o Brasil,
e eu comecei a entender o que que eu poderia fazer e aonde eu poderia atuar de uma maneira em que eu pudesse estar 100% voltado a ajudar as pessoas. E aí que entra a especialização que eu fiz em empreendedorismo e negócios sociais. Existe um movimento muito legal e muito bonito acontecendo já faz alguns anos, mas que ainda está tomando forma e está ganhando espaço no mercado, que são os negócios 2.0, né? Então, a gente vê o setor que é o setor 2 no mundo, né, que são as empresas, a gente vê o primeiro setor, que são os governos, e o terceiro setor, que são as ONGs, que são as organizações sociais não governamentais. E aí agora está existindo o setor 2.5, que fica entre o setor 2 e o setor 3, que seria empresas que trabalham, geram lucro, que contratam, mas que o objetivo delas não é o maior lucro que ela vai gerar, mas sim o maior impacto positivo que ela vai causar na sociedade. Então, como que eu consigo, com uma empresa, fazer a resolução de um problema social? Então, como que eu consigo, por exemplo, resolver a desigualdade social? Como que eu consigo resolver a questão ambiental? Então, hoje mesmo eu até estava vendo está acontecendo várias palestras sobre como que vai ser o mundo pós-pandemia, segundo uma organização chamada Yunus Negócios Sociais. Eles estavam falando sobre isso. Então, tinha uma empresa que o que ela fazia? Ela fazia o recolhimento de lixo, de resíduos sólidos dos condomínios de São Paulo. E para fazer isso, ela vendia esses condomínios, no caso assim, adote um condomínio para uma empresa grande, então uma outra empresa, digamos assim, o Boticário, por exemplo, ele compra esse condomínio e aí ele paga essa coleta de lixo para o condomínio para que aquela coleta de lixo seja reciclada. E essa reciclagem é feita por catadores e por pessoas de cooperativas, e todo o lucro que eles tiram através desse processo vai para essas pessoas. Então, no fim das contas, quem está ganhando são essas pessoas, e quem está pagando são as empresas grandes. E estamos resolvendo um problema social, que é o lixo dentro dos condomínios. Então, isso é um negócio social. Então, todo mundo está ganhando no final das contas. Depois de ter estudado isso, eu percebi que eu queria atuar nessa área, independente de qual fosse a causa. Eu trabalhei agora nos últimos 2 anos e meio numa organização social lá de Curitiba, que faz a inclusão de pessoas com deficiência. E aí agora, no início do vídeo, eu falei que eu saí, que eu iria viajar, tinha um outro projeto de viagem para começar. E aí foi por isso que eu saí dessa organização. Mas hoje eu quero buscar também criar impacto social com as atitudes que eu faço, né? Seja desde a desigualdade. E esse processo que eu vivi, e através das viagens, ter esse autoconhecimento, é algo que pode mostrar para as pessoas qual é o impacto que ela vai causar na sociedade. Porque tudo que a gente faz, independente do que você fizer, ele tem um impacto, ou ele pode ser negativo, ou ele pode ser positivo. Então, se a gente está consciente sobre quais são os atos que a gente vai fazer, e se a gente está observando aquilo ali, a gente tem a possibilidade de escolher gerar um impacto positivo. Mas para isso é preciso um autoconhecimento. E comigo funcionou as viagens. Então, no mundo que pertenço, eu estou agora estruturando uma possibilidade de ajudar as pessoas, né, estar disponível para ajudar as pessoas para viverem experiências transformadoras e para elas perceberem qual é o impacto que elas podem causar. Então, você pode realizar uma viagem, digamos que uma viagem seja algo que está muito distante de você. Então, eu posso te ajudar a você realizar essa viagem de uma maneira mais fácil, seja fazer um voluntariado, seja fazer um mochilão, mas que você também pense qual é o impacto que você pode gerar nos lugares que você está passando, qual é o impacto que você pode gerar depois voltando, porque você vai voltar com uma bagagem. O que você vai fazer com essa bagagem? Como que você consegue aplicar essa bagagem na hora que você voltar? Tanto na tua vida profissional, quanto na comunidade, quanto na tua família. Então, é basicamente essa mentoria, esse processo de auxílio que o Mundo que Pertenço vai fazer para poder realmente ajudar as pessoas a sair realizarem os sonhos de uma maneira que vai ajudar o mundo como um todo, né? Ai, que incrível, meu Deus, muito bom, nossa. Então, na verdade, você vai estar assessorando e trazendo esse, não um estímulo, mas viabilizando formas das pessoas, além de viajarem, também ajudarem numa causa social. É mais ou menos Isso, é questionamentos, né? Então, assim, você pode, digamos que você vai vir falar comigo para pedir Flávio, quero viajar, assim, e aí você vai me dar a ideia assim, quero ir para os Estados Unidos, ficar 30 dias nos Estados Unidos. Aí eu vou, tipo assim, eu vou investigar qual é a razão que você gostaria de ir para lá,
o que que você pode fazer lá? E aí a gente pode ver assim, ah, você gosta de fotografar, você gosta de filmar. Será que não tem alguma organização lá que a gente pode investigar para procurar se você não pode ajudar eles com fotos do ambiente da cidade, alguma coisa assim? Então, investigar o que que você pode estar agregando, não somente viajando por turismo, mas como um viajante local, como uma pessoa que vai ter mais contato. Isso tem muito a agregar, porque assim, uma vez que você está ali com a cultura, você vai melhorar a sua comunicação com as pessoas, você vai aprender a falar com pessoas de N diferentes contextos, você vai poder fazer um projeto que vai estar ajudando de alguma forma, né? Então, digamos que tenha uma ONG lá nos Estados Unidos que precisa divulgar o trabalho delas. Então, você pode ajudar eles dessa maneira. Terceiro, isso vai estar te agregando tanto no seu currículo como no seu pessoal. E quando você voltar, você vai poder também usar isso de uma maneira mais profunda e, enfim, dar continuidade no projeto, alguma coisa assim. Então, é uma mentoria mais voltada para o questionamento e para a consciência. Você está fazendo uma viagem, qual é o propósito dela, né? Será que você gostaria de ir um pouquinho mais além, de você colaborar como todo? Porque eu vejo que muito assim, qual é a nossa responsabilidade, né? Isso é até uma frase muito famosa, né? Qual é a nossa responsabilidade pela bagunça que a gente reclama? É muito fácil a gente ficar reclamando, mas será que a gente não consegue também ajudar? E viajar é uma forma divertida e tranquila e que a gente também consegue fazer muita coisa, né? Uhum. Eu tava até pensando agora, fazendo um paralelo, eu escrevo as poesias aqui no canal e toda vez, é incrível assim, eu preciso me alimentar de alguma coisa para conseguir escrever. Vem, não é só uma inspiração, ah, meu Deus, agora eu sento aqui e vem. Não, eu vejo algo, aquela questão, seja uma questão partindo de um ponto emocional ou um impacto social, me faz construir algo. Então, eu acredito que a viagem, para mim, pelo menos, ela faz essa mesma coisa. Ela abre para que eu consiga ver algo e ter um novo ponto de vista, porque eu acho isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis em viajar. Você vê um mundo e aí você, como você disse, eu não sei se é essa questão do pertencimento, mas você vê tudo aquilo que tá ali e você tá interagindo com esse meio, eu acho que engrandece tanto, sabe? Porque abre, os teus problemas diminuem, você vê outras possibilidades, então é muito enriquecedor mesmo. Uma coisa importante também, porque a gente sempre vê um ponto de vista, né, de quem tá viajando, em estar muitas vezes se colocando num estado de vulnerabilidade, onde você se permite ter essa troca, e como é que você percebia as pessoas que estavam te recebendo muitas vezes? Elas também tinham esse receio ou elas estavam de certa forma ambientadas por estarem em casa, enfim? Como é que era essa troca? Eu sempre penso assim, né, que assim, esse medo, esse receio, essa vulnerabilidade é sempre 50-50, né, 50%, 50%. Da mesma forma, sei lá, carona, por exemplo, da mesma forma que eu tô lá, total vulnerabilidade de uma pessoa parada, o carro que para, abre a porta do carro e coloca uma pessoa estranha dentro, também é outro 50% de vulnerabilidade. Então, é isso, né? Em casa também, receber uma pessoa para ficar na tua casa que você não conhece, é a mesma coisa. E eu sempre também pensei sobre isso, né? Qual que era o meu papel ali, o que que acontecia depois, né? Tipo assim, a minha passagem naquela vida, né? Qual era a modificação que acontecia? E teve algumas situações assim que me marcaram, né, em relação a isso. Ah, na Ásia, por exemplo, pegar carona na Ásia é algo muito muito engraçado. Porque geralmente quem para porque eles estão curiosos de entender o que, que um estrangeiro está fazendo ali parado de pé. Eles não entendem muito bem o conceito carona, assim, não é uma coisa muito normal, não normal, assim, mas eles não conhecem isso. E aí eles param. E aí, geralmente quem para, assim, é aquele grupo de 10 pessoas num carro, enfim, tudo isso que você não imagina que as leis possam permitir, lá acontece. E aí sempre tinha aquelas caminhonetezinhas que tem a carroceria, que tinha 2 pessoas, 3 pessoas na frente e atrás muitas outras pessoas, né? Que eles carregavam, enfim, todo mundo ali. E viagens de família. E teve uma vez que eu estava viajando com uma amiga
nessa viagem específica, né? Aí a gente estava lá e aí eles pararam, deram carona para nós e eram 11 pessoas dentro da parte de trás, né? E aí a gente entrou junto, a gente ficou mais ou menos não sei, acho que umas 3 horas com as pernas, tipo, assim, a gente tava todo mundo muito apertado, porque já eram 11, daí ficou 13. E aí, assim, ninguém falava inglês, era aquela bagunça, e a gente só respondia sorrindo. Aí eles davam comida, aí eles pegavam e paravam, daí paravam nos lugares, porque lá eles fazem muito isso, eles fazem as viagens religiosas, que eles vão viajar, aí eles param em cada templo para poder orar e tudo mais. E aí eles já tinham passado por aqueles lugares, mas eles pararam tudo de novo para mostrar para nós, assim. E aí, depois que a gente foi embora, eu fiquei imaginando, né, tipo, por quanto tempo eles não vão contar uma história de que 2 estrangeiros ficaram com eles? E teve várias outras, assim, né? Teve uma vez uma senhorinha que parou e aí eu fui na parte de trás também, só que ela estava carregando mudança, sei lá, eu e os armários e não sei o que, e bolsa, tudo atrás. E ela era muito querida. E aí ela ficava olhando assim no vidro, né? Batia no vidro para saber se estava tudo bem, fazia assim. E pô, muito preocupada. Teve uma outra vez que uma mulher me deu um ovo. Eu parei, ela pegou, me deu carona, ela me deu um ovo no final, ela me entregou um ovo. Daí eu peguei o ovo. A gente também não conseguia conversar isso em Mianmar. E aí eu fiquei com ovo, né? Eu fiquei pensando, gente, mas por que ela me deu um ovo? Tipo, será que. Não sei, né? Eu demorei mais ou menos, sei lá, umas 3 horas, carreguei o ovo comigo, pra pensar, será que não tá cozido o ovo? E sim, o ovo tava cozido. Tipo, ela tava carregando o ovo cozido, assim, e ela me deu pra eu me alimentar. E aí, só depois, assim, de muito tempo que eu fui me ligar que poderia ser um ovo cozido, porque eu não queria quebrar com medo de sujar tudo. E na casa das pessoas também, teve uma vez que isso foi na Romênia. Eu fui hospedado por uma senhora e é, era ela, uma senhora bem de idade e um filho adotivo. E aí eu tava viajando no frio e eu tinha umas calças que eu usava por baixo das minhas calças jeans, umas calças de lã, assim. Eu tinha uma específica que eu gostava muito dela e eu usava ela, tipo, todo dia. E aí ela rasgou de dentro, tipo assim, na coxa do lado de dentro, ela rasgou. E eu, bom, não sabia costurar. Eu continuei usando a calça rasgada, né? E aí eu cheguei nessa casa dessa senhorinha e eu precisava lavar a roupa. Então eu peguei as minhas roupas e aí eu perguntei para ela se eu poderia lavar. Bom, ela não deixou eu lavar, ela pegou a minha roupa, foi lá, lavou. Aí no outro dia, a hora que eu voltei, que eu cheguei em casa, assim, tava, tipo, empilhadinha, dobradinha, assim, as roupas na cama que eu tava dormindo. Aí eu fui vestir a roupa, aí a calça, ela tinha costurado os buracos da calça. Então, tipo, acho que é um mundo muito doido, assim. Falar sobre essas experiências, não tem como não falar sobre elas sem sorrir, né? E só um adendo, né? Porque eu falo das experiências lá de fora porque é mais distante da nossa realidade, mas é legal também falar que aqui acontecem coisas assim também, né? Comida, o brasileiro, gente, o brasileiro é incrível. Assim. Tipo, eu vejo que a gente às vezes tem tanta desconfiança um com o outro, mas se a gente se permitisse conhecer um outro, a gente vai entender que cada um está vivendo essa coisa louca que é essa experiência humana na Terra e tá todo mundo passando pela mesma coisa. Pode ser que os sofrimentos sejam diferentes, mas o quanto eles doem vai doer tanto quanto, assim, sabe? Então, e eu viajei aqui para isso também, para experimentar a minha terra, experimentar meu povo, conhecer, e é muito doido, é um outro país, né? Uma outra, quando você vai aí para as estradas, Bahia, Nordeste, Norte, é lindo. E o Brasil é tão imenso, né? E tem tanta cultura junto que é tipo, nossa, é muita, são muitas realidades, né? Isso que eu quero dizer, assim, é muito diferente, assim. E é muito bom também para conhecer, né? Porque querendo ou não, é o nosso país e às vezes realmente as pessoas tendem a viajar sempre para o exterior, sendo que aqui, tipo, é, nossa, muito rico. Então tem muita coisa para conhecer, né? Isso é muito bacana também. E tinhas mencionado, né, para mim, já que você é instrutor hoje da arte de viver. Eu queria saber como que funciona o seu trabalho e como você faz ele, né, onde você vai se voluntariando, qual é a proposta mesmo. Sim.
Bom, a arte de viver, para mim, ela tem um papel muito fundamental na minha vida, porque ela me deu ferramentas para que tudo isso que eu falei para você até agora, né, tipo o medo, a coragem, estar em vulnerabilidade, se permitir, se entregar, passar pelas experiências de uma maneira observando os aprendizados, é muito bonito no falar, né? Mas tá aí a hora que você está vivendo isso, como é que faz, né? Como é que eu faço para ser feliz, independente das coisas que acontecem? É preciso uma técnica, um autoconhecimento, uma conexão. É preciso você ter uma disciplina com o seu autocuidado, enfim, seja uma disciplina com a sua fé, com algo que te conecte assim realmente com o universo. E a arte de viver me proporcionou isso, né? Então, eu fiz o primeiro curso que eu fiz foi o Happiness Program, que é um curso introdutório, e eu fiz em Balneário Camboriú antes de eu viajar, em 2014. E nesse curso você aprende uma técnica de respiração. É uma técnica que demora 20 minutos. E através da respiração, você consegue abaixar os seus níveis de ansiedade, seus níveis de depressão, você consegue relaxar muito a mente e aí automaticamente o estresse, ele se esvai, né? O que acontece? O que é o estresse na nossa mente? O que é a tensão, né? A gente carrega muita coisa na nossa memória, no nosso intelecto, o nosso ego. Então, a nossa mente, quando ela está muito tensionada com alguma coisa, né, apertada mesmo, ela cria o estresse. Quando a gente fica fixo, mas lembra quando tem uma música chata na sua cabeça? Então, aquilo ali é uma tensão na mente. Tipo, aquilo ali fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. E isso não acontece só com as músicas. Isso acontece com as coisas que a gente faz. Isso acontece com as memórias, com os traumas. E ninguém nunca na nossa vida nos ensinou como fazer, como deixar ir. Como que eu pego e eu tiro isso daqui e eu simplesmente não quero isso daqui mais. E na nossa mente, tudo que a gente resiste vai persistir. Então, toda vez que a gente resistir a um pensamento, toda vez que a gente resistir a uma memória, ela vai ficar lá. Ela vai continuar ali. E através da respiração, que a respiração ela tem o potencial de eliminar até 90% das toxinas do nosso corpo. E não são somente toxinas físicas. Aí que está a questão. São as toxinas, aquelas que mais nos pegam, que são as toxinas mentais. Então, tudo isso que eu falei, a gente vai guardando aqui, vai guardando aqui, vai guardando aqui. E quando a gente consegue respirar e colocar para fora, simplesmente vai. Então, as práticas, quando eu aprendi, eu demorei um tempo para adaptar e colocar na minha rotina, né? Porque eu precisei perceber, quando eu comecei a fazer, né, quando eu fiz lá no início, eu fazia as práticas eu usava como um escudo. Então, o que isso significa? Vinha alguma coisa, acontecia alguma coisa, eu ia lá e fazia a prática, preciso me livrar disso daqui, preciso. E as práticas, quando você começa a ter uma honra por ela e você percebe assim, nossa, isso aqui me ajuda realmente a viver a minha vida de uma maneira mais plena, de uma maneira mais calma, você começa a usar, de novo, da analogia, não como um escudo, esse conhecimento você começa a usar como um guarda-chuva que vai te proteger das coisas. Então, quando eu primeiro tive a ideia, tive essa visão mais ampla, eu comecei a adaptar isso no meu dia a dia. Então, desde 2017, todos os dias eu tenho uma rotina diária onde eu insiro esse autocuidado, né? Essa prática de respiração. E aí, o que aconteceu? A Arte de Viver, ela é a maior organização, uma das maiores organizações baseada no voluntariado. Então, ela foi fundada na Índia. E ela tem vários cursos, então você pode fazer desde cursos do silêncio até estudar as escrituras da Índia antiga, você pode fazer muitas coisas dentro da Arte de Viver. E uma das partes mais legais é que os voluntariados não são somente para facilitar os cursos, como hoje eu sou, você também pode fazer voluntariado de alívio de trauma, quando acontece alguma coisa, você vai lá e vai levar meditação para as pessoas. Há uma semana atrás, a gente terminou um projeto que se chama Alivia Arte, aqui no Brasil e na América Latina, e a gente fez esse curso de respiração para 1.700 pessoas que estão trabalhando na linha de frente do Covid. Então, todas as pessoas da área da saúde receberam essa técnica para elas poderem lidar com essa ansiedade e com o que eles estão passando nesse momento, para terem força.
Então, tem muitos projetos sociais. Então, tem projetos na Índia, principalmente, e nos outros países mais asiáticos, tem muitas construções de escolas, tem construções tem projetos ambientais de limpeza de rios, enfim, são N possibilidades, né? E a filosofia é que a partir do momento que você se cuida, você tem a possibilidade de cuidar do outro. E quando você não cuida do outro e você só se cuida, esse egoísmo não te deixa caminhar para frente. E quando você só cuida do outro e não se cuida, você não consegue cuidar do outro. Então, são duas... Você precisa caminhar com essas duas coisas junto. Então, a organização, ela te proporciona isso. Ela te proporciona você ter esse cuidado, práticas, técnicas, que você consegue adaptar no seu dia a dia, e tenha os voluntariados. Então, em 2018, foi quando eu decidi me tornar instrutor, porque eu percebi que fez muita diferença para mim esse conhecimento, e eu queria compartilhar isso, eu quero, né, compartilhar isso com mais pessoas. Então, ano passado eu fiz um treinamento de instrutor, e hoje eu facilito esses cursos. E o voluntariado, para mim, de uma maneira geral, ele tem um papel muito importante na minha vida, porque, como eu já falei, né, a partir do momento em que você... Agora, a gente está vivendo por uma situação que a gente está muito pensando, e é normal, né, isso acontece, a gente está muito pensando na gente, né, então, tipo assim, nossa, o que vai ser de mim com o meu emprego, será que eu vou ter comida, será que eu vou ter dinheiro, Então, quando a gente pensa muito em eu, isso daqui pesa na nossa mente e acaba criando ansiedade, porque você está preocupado, porque você demanda muito, né? Você tem muita mais necessidades. Agora, quando você passa a se colocar de lado, eu digo, não digo assim, não vou me cuidar mais, não. Mantém se cuidando, tudo isso. Mas quando você se coloca de lado essas preocupações, quando você passa a deixar de necessitar tantas coisas, você passa a servir, que é o voluntariado, né? Você pensar, em vez de eu pensar em mim, né? Tipo, eu pensar, e você? Como eu consigo ajudar você? Como eu posso estar para você? Então, é toda uma somatória, né? Tipo, realizar as experiências de viagem, de sonho e tudo mais, através desse autocuidado, através dessa consciência, desse conhecimento que te mostra que o mundo todo está aí, que ele está te cuidando, né? Essa entrega, te possibilitar tudo isso, né? A arte de viver hoje, para mim, é isso na minha vida. Eu organizo os cursos e tudo mais, gosto muito dos projetos sociais mais voltados para a comunidade, existem cursos de respiração para comunidades bem carentes, como as favelas, como as organizações sociais. Tem também a voluntariado de ajudar mesmo com o físico, né? Levar comida, enfim, tem N possibilidades de você estar dentro da organização, né? E é isso, toma um papel muito importante para mim e faz muito bem, porque ensina como você manter o seu sorriso, independente de tudo que acontecer por trás, assim, né? Tipo, se você está centrado, se você está ali, se você está conectado, tipo, as coisas vêm. Eu não digo que as coisas não vêm mais, sabe? Assim, tipo, eu tenho todos os meus processos, eu fico ansioso, mas dura muito menos. Dura muito, muito, muito menos. Então, essa semana, por exemplo, eu estava muito preocupado com o que eu ia fazer em relação ao projeto, enfim, várias coisas na cabeça, né? Durou uma tarde. Então, eu me permiti viver aquilo ali, e aí, de noite, eu fiz um yoga, me estiquei um pouquinho e já estava mais tranquilo, já estava tudo bem. Então, acho que é mais ou menos isso. Você mencionou que tem vários lugares. Se eu quisesse fazer online apenas, que talvez não tivesse na minha cidade, também dá ou não? Sim, agora sim, né? Então, depois que a gente entrou em quarentena, todos os cursos, todos não, né? Mas assim, a maioria dos cursos da Arte Viver se tornaram online. Então, até a gente está tendo até os retiros de silêncio que você pode fazer na sua casa, né? Então, você só comunica às pessoas, né? Vou estar em silêncio durante os próximos 4 dias, né? Mas, assim, tem todo o acompanhamento. O próprio Happiness, que é o curso que eu facilito e que é o curso introdutório, né? Para você poder fazer o silêncio, por exemplo, você precisa ter feito o Happiness. Ele está sendo online, ele está acontecendo online, e isso é um outro ponto, não online, mas o ponto de estar em todos os lugares que também fez eu me aproximar mais da arte de viver. Porque quando eu fiz o curso no Brasil e eu fui viajar, na época não tinha nada online, né? Tinha os sites e tudo mais, mas quando eu estava, por exemplo, na Europa, independente do lugar, tinha a possibilidade de entrar no site deles e olhar lá, tipo,
tem uma sede aqui em Barcelona. E aí eu poderia ir na sede de Barcelona e fazer a prática com as pessoas de Barcelona também. Então eu comecei a fazer isso em vários lugares. Então eu fui na Alemanha, na Indonésia, em Mianmar, em vários lugares que tinham ar de viver e eu participei com eles. E o sentimento de estar junto, de família, de recepção, mesmo que a gente não se comunicasse na mesma língua e eles não entendessem inglês, estava ali, estava presente, né? Então, voltando para o Brasil, eu percebi que é realmente uma família mundial, né? Tem uma conexão, né? Algo que une, e isso é muito, muito, muito precioso, né? Que Sim. show. Eu acho que é o conhecimento, né? Tipo assim, você tá tendo acesso ali às práticas e tudo mais. E aí as pessoas, elas acabam se entendendo, né? Tipo assim, você já fez isso, você sabe como que é esse processo e tudo mais. E tem algum vínculo religioso ou qualquer pessoa de qualquer religião pode participar e fazer as práticas? Não tem um vínculo religioso, porque é um cuidado, né? Um cuidado que você pode e é preciso que você tenha, assim, né? Tipo, uma técnica que vai te ajudar a relaxar. É possível que você comece a estudar os conhecimentos antigos da Índia, né, que deu base para todas as doutrinas que se derivaram dele, né? Tipo assim, o conhecimento do yoga, por exemplo. Mas isso não está relacionado, isso não vai contra nenhuma outra doutrina, né? Uhum. São conhecimentos que agregam de uma maneira ou outra. Dentro a arte de ver tem um ashram, que um ashram significa um grande centro de yoga, que é como se fosse uma casa global, né? Então esse ashram ele tá localizado em Bangalore, no sul da Índia, e existe um espaço, né, que é o salão central, e todos os pilares do salão central, em cada pilar assim tem um símbolo de uma religião diferente do mundo. Então, é realmente um espaço aberto para que você esteja lá. E não influencia a fé, sabe, assim, a fé, você honrar os conhecimentos, ele não influencia em nada, isso aí só vai te deixar mais forte na sua religião, nas suas crenças, na sua conexão, enfim, independente, né? Com certeza. Não, eu pergunto que às vezes as pessoas têm alguma dúvida, algum medinho, assim, porque sabe-se que tem uma origem, né, na Índia, então às vezes acaba associando, mas é aberto para todos, isso é muito bom. Queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que só convidar todo mundo para acompanhar o projeto, né? Então, nas redes, a plataforma que eu uso mais é o Instagram, então, O Mundo que Pertenço no Instagram. E também tem o YouTube, que eu estou sempre fazendo ali os uploads dos conteúdos. Então, o YouTube também é O Mundo que Pertenço. E é isso, logo, logo estarei lançando aí esse projeto de mentoria, de ajuda, auxílio, né? E a questão é a entrega, né? A questão é você se permitir. Perfeito. Então, muito obrigada, né, pela sua participação. Obrigada por trazer isso, que essa experiência também abra a possibilidade para outras pessoas viverem seu processo e se permitir viajar e ter essa troca maravilhosa. Muito obrigada. Legal. Obrigado você.